E aí galera do canal, Felipe aqui de volta. Bom, se você está chegando agora no canal, você ainda não conhece, né? Você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like se você gostar desse vídeo aqui. E se você puder, se você gostar, recomenda para os seus amigos aí, que quanto mais o canal crescer, mais conteúdo eu consigo trazer para cá. Bom, como vocês viram no título do vídeo, algumas pessoas me pediram para falar um pouco sobre as diferenças entre o 17HMR e o 22 Magnum. E eu resolvi dar a minha opinião, né, comparando esses dois aí. Primeira coisa, quando a gente fala em 17HMR, para quem não conhece, né, se você for pensar em chumbinho, por exemplo, de espingarda de pressão, de carabina de pressão, o 4,5 seria o calibre dele é 17, né, ponto 177. E o 5,5 é o ponto 22. Então, seria a mesma coisa comparar uma espingarda em calibre 5,5 com uma em calibre 4,5. E o que que isso, né, o que que isso quer dizer? O calibre 4,5, geralmente você tem mais velocidade com ele, porque ele é um calibre menor, ele é mais leve, né, um projétil menor, ele é mais leve, por isso ele consegue ter mais velocidade. E velocidade é bom para penetração, né? Então, quando você tem uma velocidade mais alta, você tem mais penetração. É isso que a gente vê, por exemplo, no 9mm quando comparado ao 38. Apesar de eles terem ali, né, o mesmo diâmetro, o 9mm ele penetra muito mais porque ele é um calibre muito mais rápido do que o 38. Então, voltando ao 17HMR e o 22. A minha opinião, né? E eu falo isso estando aqui nos Estados Unidos, obviamente. Quando eu fui comprar o meu 22LR, eu tive a opção de comprar o 17HMR. Mas quando eu fui ver o preço da munição, eu falei, putz, é melhor eu ficar com o 22LR porque eu vou conseguir atirar mais. O 22LR, a munição é muito mais barata que o 17HMR. E tem um motivo para isso, né? Porque o 22LR ele é produzido em maior escala do que o 17HMR. Não é todo mundo que tem um 17HMR em casa, mas a maioria das pessoas aqui vai ter um 22. E aí que a gente pula para o 22 Magnum. Por quê? Porque quando você pensa em, por exemplo, né, recarga, que a recarga seria basicamente você tem uma fábrica de munição na sua casa. Então o equipamento necessário, né, os DAIs e tudo que você precisa usar para recarregar a munição, vamos supor que eu queira recarregar o 357 Magnum. Eu vou usar praticamente os mesmos DAIs, o mesmo projétil, a mesma pólvora, tudo igual para carregar o 38. Então eu consigo carregar o 38 e o 357. A mesma coisa acontece quando você vai fabricar o 22, né? Você vai fabricar o 22, você consegue com os mesmos insumos e o mesmo maquinário, você consegue fabricar o 22LR e você consegue fabricar o 22 Magnum. Então você tem um maquinário para fabricar esses dois calibres e como você fabrica o 22LR em larga escala, é muito mais fácil você só pular ali para o 22 Magnum. Quando você vai fabricar o 17HMR, você tem que trocar todo esse maquinário. Por quê? Porque o diâmetro do projétil é menor, você usa uma pólvora diferente, você usa um estojo diferente, então você tem todas essas diferenças entre um calibre e outro. O que isso quer dizer? Você consegue ter uma maior disponibilidade de 22 Magnum no mercado. Só pelo fato dessa disponibilidade ser maior, eu já fico com o 22 Magnum ao invés do 17HMR. Mas pode ter gente, né? Aí no Brasil eu sei que acho que o 17HMR já é fabricado aí, porém o 22 Magnum ainda não, mas isso vai mudar. Então pode ter gente que ainda fale, mas mesmo assim, né, questão de disponibilidade aqui no Brasil é diferente e tal, e ainda fica meio, né, indeciso. Outro ponto que eu vou falar, vamos supor que você esteja indeciso, mas você opte pelo 22 Magnum. 22 Magnum, para quem não sabe, ele tem o diâmetro, apesar de ser um 22, o diâmetro dele quando comparado com o 22LR é minimamente diferente, né? Porque o 22 Magnum ele é um projétil jaquetado, então ele vai ter ali um milímetrozinho ali, né? Um pouquinho a mais por causa da jaqueta. Não chega nem a ser 1 milímetro, praticamente assim imperceptível a olho nu. Mas ele tem uma diferencinha.
O que que isso quer dizer? Quando você tem o 22 Magnum, se você tem um rifle em 22 Magnum, você vai conseguir. Não é recomendado, não recomendo ninguém a fazer. Porém, eu já fiz isso no meu revólver, né? Eu tenho um revólver em 22 Magnum e eu já coloquei o 22 LR no tambor do 22 Magnum e atirei sem problema nenhum. Então, o que que isso quer dizer? Vamos supor que aconteceu alguma coisa, assim como aconteceu aqui, né? Que o presidente mudou, o Covid chegou, estava tudo um caos, munição acabou em todo lugar, a única coisa que você ainda conseguia encontrar era 22 LR. Se eu tivesse um rifle em 22 Magnum, né? E fosse a única coisa que eu tivesse na minha mão, eu ia conseguir disparar o 22 LR. Não é recomendado, mas eu não ficaria desarmado. Eu tenho um 22 LR ali na minha mão. Se você tivesse um 17 HMR e você não conseguir encontrar munição, não tem o que você fazer, não tem substituição, não tem como você colocar uma outra munição na câmara do 17 HMR. Então, para mim, essa é outra vantagem já do 22 Magnum. E a terceira vantagem é a versatilidade da arma, né? Você, com o 22 Magnum, seja ele semiautomático ou de ferrolho, você consegue, por exemplo, praticar uma caça de animais de pequeno porte, né? Aqui nos Estados Unidos é muito comum o pessoal caçar coelho, esquilo, né? Para comer mesmo. Então você conseguiria, né, lebres, por exemplo, você conseguiria fazer o abate do animal de pequeno porte com o 22 Magnum, mais fácil do que o 17 HMR. E além, né, de você conseguir usar ele para caça, você ainda consegue usar ele para um tiro ao alvo, por exemplo. Não é uma coisa, né, que você não consiga fazer, você consegue. Ele é bom para o tiro ao alvo e ele também é bom para o tiro de precisão. Se você quiser única e exclusivamente usar ele para tiro de precisão, ele é um projétil um pouquinho mais pesado, ele tem uma estabilidade um pouco maior, né? E eu acho que para tiro de precisão eu escolheria ele em comparação com o 17 HMR. Então essas são, né, as vantagens que eu vejo no 22 Magnum. Se você acha diferente, eu quero que você deixe aí nos comentários, né? Eu quero que você me diga qual a sua opinião. E antes de terminar o vídeo, tem mais um calibre em 22 que eu acho que tem muita gente que desconhece. E ele eu sei que a Taurus faz um revólver nesse calibre, eu não sei se ele é vendido no Brasil, provavelmente não, mas é mais um da família 22 que é produzido, é muito mais forte do que o Magnum, mas eu acho que muita gente desconhece. Se você sabe qual é esse calibre, deixa nos comentários aí embaixo. Se você não sabe, aguarda que eu vou falar sobre ele num próximo vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e até a próxima. Valeu!